A Lei de Acesso à Informação garante: o cidadão tem o direito constitucional de acesso às informações públicas sob a guarda do Estado. Qualquer cidadão pode solicitar acesso às informações públicas e a disponibilização da informação é restringida apenas em casos específicos e por período de tempo determinado. Mas, apesar de sua indiscutível importância, a Lei de Acesso à Informação ainda é desconhecida pela maioria da população. Pensando nisso, o IDESAN, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e o movimento Ficha Verde promoveram hoje em Manaus a oficina Transparência Pública e Acesso à Informação. A atividade discutiu o direito de acesso à informação previsto no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também da Constituição Federal Brasileira. A Carole Alarcon é coordenadora do movimento e eu vou conversar com ela a partir de agora. Boa noite, Carole. Boa noite. Carole, o que é a transparência pública? Bom, a transparência pública, ela nada mais é do que a disponibilização e a garantia de acesso a uma informação que é pública. Então, o que seria uma informação pública? É desde orçamentos, a projetos, as leis, a políticas públicas, toda aquela informação que compete aos órgãos públicos, seja eles do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. E qual é a importância dessa ferramenta? A gente costuma dizer que o direito ao acesso à informação ele é um direito instrumental, porque ele é um direito que ele dá acesso a outros direitos, Ele te dá um instrumento para acessar outros direitos. Então, o acesso à informação ele é fundamental para que o cidadão possa exercer uma cidadania plena, Eu acessar as informações públicas sobre as políticas que estão relacionadas ao meu bairro, à minha prefeitura, por exemplo, saber o que está sendo feito, quando está sendo feito, é fundamental para eu poder monitorar, para eu poder cobrar e eu poder ter uma cidadania plena exatamente aos meus direitos. Então, Carole, você está me dizendo que esse papel de fiscalizar o uso das finanças públicas não fica a cargo apenas dos vereadores, dos deputados, dos senadores. O papel de fiscalização, ele compete sempre ao Legislativo, aos tribunais de contas, mas qualquer cidadão, se em algum momento ele decidir que ele quer acessar uma informação sobre contratos, licitações, obras públicas, ele tem o direito. E quais foram as garantias, os avanços que a gente teve com a implementação dessa lei na sociedade brasileira? Bom, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, ela traz 3 grandes avanços, O primeiro, que ela torna como regra o acesso à disponibilização e informação. E o sigilo, ele passa a ser uma exceção, que ele tem que ser definido, não pode ser definido por todo mundo, tem uma série de regras para você definir uma informação sigilosa. O segundo ponto é que ele dá uma grande valorização para a participação popular, principalmente através das audiências públicas. E o terceiro ponto é que a internet, os portais de transparência, os meios digitais, eles têm uma importância muito grande também na forma de disponibilização da informação. Agora, como é que nós estamos aqui na região amazônica, quando a gente olha para todos os nossos estados, qual é a situação de cada um e da região como um todo? Infelizmente, para minha tristeza, a região norte ela está no pior nível, Ela está nas piores posições no ranking de Transparência Brasil, que é a escala Brasil Transparente, que é proposta pelo CGU, que é a Corregedoria Geral da União. O estado do Amazonas ele se encontra em penúltimo lugar nessa escala, seguido apenas do estado do Amapá. O que está em melhor posição é o estado do Pará, que está em 10º lugar nos estados do Brasil. E a cidade de Manaus? A cidade de Manaus ela está por volta de 300, numa classificação de mais de 1.000 municípios. Ela está um pouco melhor do que o estado. O município de Manaus tem uma regulamentação já da lei, mas ainda precisa ser, diversos avanços ainda precisam ser feitos. E quando a gente olha para as capitais brasileiras, quem é que está melhor ranqueado? Existem algumas 10 capitais, que vai desde São Paulo, Bahia, Paraná, tem umas 10 cidades que dividem essa primeira posição. E quando a gente olha para o Brasil, ele está bem em relação à transparência aos outros países?
Essa lei de acesso à informação é uma lei muito nova, ela foi regulamentada em 2012, né? Então, a Carta de Direitos Humanos que você citou no começo, ela é uma carta que foi estabelecida em 1948. E só agora, em 2012, o Brasil, de fato, tem uma regulamentação, uma regra específica sobre acesso à informação. Então, a gente está chegando lá, mas ainda falta bastante. E quais são as consequências da falta de transparência? Nesses tempos que a gente tem passado por uma crise política de representação, falar sobre transparência para mim é bem claro. Onde tem transparência não tem corrupção. Onde tem uma sociedade ativa, participante, monitorando, os desvios com certeza são menos frequentes. E os gestores públicos, eles podem ser enquadrados em algum tipo de penalidade se a informação, a transparência não for devida? Sim, eles podem, se eles se negarem a fornecer esse tipo de informação, ou se der essa informação de uma forma imparcial, ou agir de má fé, eles podem, inclusive, sofrer penalidades administrativas e, inclusive, perder os cargos. Agora, o instituto de vocês, o IDESAN, não é isso? Isso. Realizou hoje uma oficina aqui em Manaus sobre transparência pública e acesso à informação. Qual é o resultado que você tira dessa oficina? O grande desejo dessa oficina foi a gente está discutindo e realizando diversos estudos dentro do IDESAN sobre transparência pública e a gente sentiu uma falta de ter um maior empoderamento interno da equipe sobre a temática. E aí a gente resolveu fazer essa capacitação, mas fazer uma capacitação aberta, né? Porque sabe que é um tema interessante, que é muito pouco falado aqui no estado. Então a gente teve mais de 30 pessoas inscritas, a gente fez em parceria com o Movimento Ficha Verde, com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia. Várias pessoas participaram, a gente teve um palestrante que foi a professora Maria da Glória Vitório da UFAM, o João Rufino, então foi um espaço bastante rico de troca, diversas informações que a maioria dos participantes inclusive não sabiam. Então a gente acredita que esse é o primeiro passo, né? Trazer a sociedade para se empoderar mais sobre essas informações e participar mais ativamente dessa busca por maior transparência e maior acesso aqui no estado. Carol, olha, a internet ela faz parte do cotidiano das pessoas. O mundo, eu digo, que está à nossa mão quando a gente tem um smartphone. É fácil entrar no portal de transparência do governo federal, do estado do Amazonas, de uma capital como Manaus? Quais são os passos que devem ser dados? Existem diversos tipos de portais, né? Então tem portais que são mais fáceis, que eles são mais intuitivos, né? E tem outros que já são um pouco mais complicados. O portal de transparência do estado do Amazonas, ele é bem fácil de você acessar. O de Manaus, ele já não é tão fácil, mas eles estão sempre disponíveis. Todo órgão público agora tem que ter um espacinho que tem que ter transparência, fale conosco, o serviço de atendimento ao cidadão. Então é bem fácil de você acessar e conseguir ter pelo menos esses dados primários que todos os órgãos têm que disponibilizar. Como foi que surgiu o IDESAN? O IDESAN ele é uma ONG daqui de Manaus, que existe há exatamente 10 anos, e o IDESAN atua principalmente na área de produção rural sustentável, mudanças climáticas, na área de políticas públicas, manejo florestal. E o IDESAN ele surge com essa proposta de pensar a conservação não com um olhar assim, de olhar a natureza intocável, né? Mas sim de ter a natureza como uma forma de geração de renda, no que a gente fala mesmo de um desenvolvimento sustentável. Carol, e quando foi que vocês apontaram para a lei de acesso à informação? Essa guinada para trabalhar com transparência pública, ela é recente, ela teve início esse ano mesmo. E vocês percebem que os agentes públicos estão interessados e a sociedade como um todo na discussão dessa ferramenta? Sim, hoje a gente teve uma participação bem bacana, mais de 30 pessoas presentes, mas ao mesmo tempo é um tema ainda muito novo, né? Recentemente, agora, no final de março, foi publicado o decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação aqui no estado. Então ainda é muito recente, os órgãos públicos ainda não têm estão nesse processo de começar a se adequar de fato a receber esses pedidos de solicitação, a ter os seus portais de transparência adequados conforme a lei. Eu queria agradecer aqui a participação da Carol Alarcon, coordenadora de políticas públicas do IDESAN. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada pelo convite.